Olá, seja bem-vindo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Nós vamos dar continuidade à nossa matéria de análise da Epístola aos Efésios. Estamos no capítulo de número 5, temos mais 2 aulas, então concluímos essa e mais uma, e nós chegamos ao final da nossa matéria. Gostaria que você abrisse comigo no capítulo de número 5, da Epístola de Paulo aos Efésios. Nesse capítulo de número 5, nós vamos tratar de algumas questões relacionadas às exortações que Paulo vai trazer no final desta carta, relacionado à pureza da vida cristã, comportamento cristão diante do mundo. Como é algo que nós vemos de forma bem constante nas cartas do apóstolo Paulo. Então nós vamos fazer a leitura de alguns textos, alguns versículos desse capítulo, e sempre que possível, trazer um comentário, um entendimento para os nossos dias. O capítulo de número 5, versículo de número 1, nos traz uma ideia muito importante. Paulo diz que o cristão ele deve ser imitador de Deus, como filhos amados. Então, a ideia de ser um cristão, se tornar um cristão e fazer a sua vontade, de andar segundo o seu parecer, nós não encontramos um respaldo bíblico nesse sentido. Pelo contrário, quando Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus, é porque então Deus estabeleceu um padrão para que nós pudéssemos andar. Então o padrão está nele. Então aquilo que nós vemos na vida do Cristo, na vida de Jesus, o Filho de Deus, é o padrão para que todo homem ande. E nós devemos então, como cristãos, buscar andar segundo esse padrão. Então isso é muito importante, porque se tornar um cristão é andar dentro da vontade, imitando a Deus, imitando a Jesus. O versículo 2 nos traz uma orientação, uma exortação relacionada ao amor ao próximo. Então, na tradução Almeida Corrigida Fiel diz assim: andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Esse é o amor que nós vemos tanto nos ensinos de Jesus como dos apóstolos, o amor ao próximo. A ideia de amar mediante receber amor é uma ideia que também não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não esperou a humanidade amar a Deus, mas se entregou por amor à humanidade. E Ele então também nos orienta e nos ensina que nós devemos amar até aqueles que não nos amam. É o amor incondicional de Deus. E a partir do versículo de número 3, então nós vamos pontuar alguns versículos, porque fazem parte da maior parte desse capítulo, que é a exortação a uma vida pura, vivendo nesse mundo, mas levando uma vida pura diante de Deus e dos homens. Jesus Cristo no Getsemane, ele, na sua oração ao Pai, ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles desse mundo. E nesse sentido, então, nós podemos observar que nós fazemos parte desse mundo. Não tem como eu e você sermos cristãos e não estarmos inseridos nesse mundo. Nós sabemos que o mundo, por não conhecer a Deus, vive fazendo aquilo que não agrada a Deus. Mas Paulo, nesse capítulo 5, nos exorta a viver uma vida pura, mesmo que isso nos custe alguma coisa, e com certeza nos custará.
Versículo 3 em diante diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. É lógico que a palavra santos aqui não está falando no sentido católico, apostólico, romano, sobre questão de santos, mas aquele que aceitou a Jesus Cristo verdadeiramente, ele é santificado pelo próprio Jesus. Então, os que aceitam a Jesus são chamados de santos, são santificados por ele e através dele. A orientação primeira de Paulo é que não haja no meio dos cristãos, em primeiro lugar, a fornicação. Fornicação, no conceito bíblico do Novo Testamento, é uma vida de relacionamento sexual antes do casamento. A Bíblia chama isso de fornicação. Nós sabemos que cada vez mais isso está se tornando comum e aceitável diante da sociedade. Dentro de uma sociedade que não teme a Deus, tudo é permitido porque a verdade é relativa. Cada um tem a sua verdade segundo o pensamento do mundo. Mas a Bíblia nos deixa claro que tanto o homem como a mulher devem se preservar, porque senão estarão cometendo o pecado da fornicação, algo muito comum na época de Paulo, principalmente, aqui especificamente, a igreja de Éfeso, que era uma igreja de gentios, na sua grande maioria. Também há uma outra orientação sobre a impureza e também a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, ter o dinheiro como um Deus, não que as pessoas se dobrem e cultuem o dinheiro, mas as pessoas correm atrás do dinheiro como algo onde o seu coração vive para buscar esse dinheiro. Nós temos visto nos nossos dias as pessoas buscando muito o dinheiro acima de todas as coisas, o sucesso financeiro acima de Deus, o ter o dinheiro acima de Deus. Jesus deu um nome para esse sentimento, e deu um nome, não que houvesse realmente uma imagem de escultura chamada Mamon, mas ele deu um nome para o dinheiro quando ele se torna Deus na vida do ser humano. E também Paulo fala sobre a impureza. E a impureza nós temos uma infinidade de situações que são situações impuras. O que significa a impureza aqui? Quando nós, como cristãos, aceitamos a Jesus, aquele que tinha essa vida sem Deus, sabe do que eu estou falando. Nós vivíamos com a mente totalmente voltada para a malícia, para o pecado, para os desejos errados da nossa carne, imaginávamos coisas contrárias à vontade de Deus e participávamos de situações que fazíamos escondido, porque até mesmo para uma sociedade em que não se acredita em Deus, isso se torna impuro e imoral. Então tudo aquilo que corrompe a nossa alma, a qual tem sido santificada e purificada pelo Senhor Jesus, se torna algo impuro. À medida que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, ele vai tirando desejos errados, ele vai tirando vontades erradas, pensamentos errados, e todas as coisas que me fazem voltar para aquilo que o Espírito Santo está purificando, está limpando, está arrancando, é aquilo que Paulo está chamando de impureza, né? Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós compartilhamos e conversamos, pode estar enquadrados aqui nessa situação de impureza. Paulo também
vai dizer: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Note que o versículo 4, Paulo fala algo que é muito comum na época de Paulo e nos nossos dias. As pessoas que não temem a Deus, muitas vezes elas se reúnem para falar em coisas que não edificam, falam mal do outro, cobiçam a mulher do próximo, há conversas maliciosas, né? Em muitas festividades das pessoas que não temem a Deus, é natural, né, que se zombe, que se escarneça, que, vamos dizer uma palavra atual, né, que se faça bullying. Paulo diz que esse tipo de comportamento não convém aos que aceitaram a Jesus. Mas tudo aquilo que venhamos a fazer deve ser com ações de graças. Venha ser para uma forma de glorificar a Deus, exaltar a Deus. É por isso que os cristãos, realmente cristãos verdadeiros, que temem ao Senhor, quando se reúnem, seja na casa de um, seja na casa do outro, seja em algum momento fora dos seus lares, mas no momento de confraternização, talvez, você não vai ver tolices, zombarias, pelo menos da parte dos que são verdadeiros cristãos e que temem a Deus. Você vai ver que as conversas são voltadas para a glorificação de Deus, exortando uns aos outros, como diz a Bíblia, edificando uns aos outros, como ela mesma diz, falando daquilo que Deus tem promovido, falando das bênçãos de Deus, dos milagres do Senhor, falando da nossa esperança da volta de Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, Paulo está exortando essa igreja para que ela não volte para aquilo que um dia ela já esteve, da onde ela foi arrancada, da onde ela foi retirada. Então, o cristão, verdadeiro cristão que teme ao Senhor, você não vai ver ele em conversações que não agradam o Espírito Santo. Uma vez, como nós já vimos aqui no capítulo 4, versículo 30, uma orientação para que, porque essas práticas entristecem o Espírito Santo. Também, dando continuidade no versículo 5, nós vamos ver o porquê que Paulo exorta a essa pureza. Ele diz: porque bem sabeis isto, ou seja, Paulo já havia orientado eles sobre estas questões. Paulo está apenas relembrando: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, notem que ele vai agora, de uma outra forma, repetir aquilo que ele já estava falando. Nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, porque fez do dinheiro o seu Deus, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então Paulo relembra a eles que o cristão, que a pessoa que aceitou a Jesus se tornando um cristão, ele tem que andar na contramão do mundo. Ele não tem como aceitar a Jesus e continuar na prática errada a qual ele vivia. Ele não tem como ele querer entrar no reino de Deus, ter vida eterna, continuando com os comportamentos que não condizem com o imitar a Deus. Então notem que Paulo deixa muito claro que ser um cristão é andar como um cristão. O ser um cristão não é apenas verbalizar, dizer que é um cristão, mas o cristão ele tem um padrão de conduta, de vida. E Paulo está relembrando isso para os irmãos da igreja de Éfeso. Nenhum comportamento igual a este que vocês tinham fará com que vocês entrem no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Notem que na época de Paulo, há um discurso muito semelhante aos que estamos vendo nos nossos dias, onde o discurso do mundo é bem parecido com esse. Palavras vãs, querendo enganar o entendimento dos próprios cristãos. Discursos como talvez, olha, não é bem isso, Deus quer a tua felicidade. Deus quer que você seja feliz. Se você quer ter esse comportamento,
Deus não vai ligar para isso. Ele te ama, Ele vai te levar para o céu. E nós olhamos hoje que há uma confusão muito grande na cabeça de muitas pessoas que estão vivendo uma vida totalmente em desconformidade com a palavra, têm vivido uma vida imoral diante de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, mas querem estar indo para o céu. Paulo diz, não se deixe enganar por essas palavras vãs. Também, dando continuidade a partir do versículo 7, ele diz, portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Paulo fala sobre a associação com aqueles que não vieram para Jesus, aqueles que usam de palavras vãs. E aqui há algo muito sério, porque quando Paulo fala, portanto, não sejais seus companheiros, Paulo não está dizendo que você não pode conviver com eles no sentido social, mas ele está dizendo que vocês não devem participar do que eles participam, ter comunhão daquilo que eles têm comunhão. Paulo não está dizendo que eu não devo dar um bom dia, uma boa tarde, que eu não posso trabalhar na mesma empresa onde uma pessoa que não teme a Deus trabalha, mas Paulo está dizendo que aquilo que eles praticam eu não posso estar concordando e eu não posso estar acompanhando, sendo companheiro, tendo comunhão com estas pessoas. Aqui há dois motivos. O primeiro deles é pelo testemunho para aqueles que são de Cristo, principalmente para aqueles que estão chegando, novos convertidos. Quando uma pessoa que vem para Jesus e ainda ela não entendeu, ela está ainda começando na sua caminhada, e ela vê talvez um cristão no mesmo ambiente, participando daquilo que na ideia dele está um conceito errado, ele pode criar uma confusão na sua cabeça. Vou dar um exemplo claro para nós podermos entender aqui. Imagina só, se uma pessoa ela aceitou a Jesus e agora ela vê, né, na vida de algum outro cristão, ele numa roda de pessoas falando sobre questões que é muito comum, principalmente aos homens que não conhecem Jesus, falando, né, de forma pejorativa, né, sobre a questão sexual. Né? Se esse novo convertido que está de longe observando aquela conversa e ele vê um cristão já maduro naquela roda de conversa, e por mais que esse indivíduo não esteja participando, porque eles estavam talvez conversando sobre outras coisas e de repente veio esse outro indivíduo, está falando sobre isso e agora as pessoas estão dando atenção. E se esse cristão está permanecendo ali, esse novo convertido pode ter uma ideia errada sobre Jesus. Ele pode entender que ele, sendo um cristão, pode estar participando de, como nós já falamos no versículo 4, torpezas, tolices, zombarias e coisas que não convêm. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque tem a ver com aquele que ainda não se converteu. Se eu sou um participante das obras daqueles que não são de Jesus, qual é a vantagem para o que ainda não aceitou a Jesus se tornar um cristão? Se eu, como um cristão, também participo do que eles participam e estou dizendo que estou indo para o céu, então não tem o porquê eles abandonarem essa vida. Mas Paulo está dizendo que isso era em outro tempo e que agora nós somos da luz. E por ser da luz, não podemos andarmos em trevas. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. O comportamento cristão não é baseado
na vontade do próprio cristão, mas ser aprovado e ser agradável ao Senhor. E aí que nós descobrimos que ser agradável ao Senhor e aprovado pelo Senhor é quando obedecemos a sua palavra, e não é quando andamos segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade que está nele. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E aqui esse versículo 11, ele é um versículo muito importante. Há uma chave aqui muito importante. Porque se fala nos nossos dias sobre intolerância. Intolerância religiosa. Muito se discute sobre a possibilidade das religiões, em nome do amor e em nome da tolerância, elas se unirem numa forma de ecumenismo. Quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos participar, nós não devemos, a palavra aqui, comuniqueis, nós não devemos ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas, que nós já citamos algumas delas aqui nos versículos anteriores, mas que nós devemos condená-las, ou seja, reprová-las, dizer que não está correto, que essa não é a vontade de Deus. As pessoas são chamadas de intolerantes. E isso está cada vez mais numa crescente, porque nós estamos chegando num momento crítico, onde temos visto os sinais de Deus, de que o Senhor está voltando, está mais próxima. Sinais nos mostram isso, os acontecimentos nos mostram isso. Por outro lado, nós sabemos que o mundo das trevas, ele vai criar forças, ele vai aumentar, a iniquidade vai aumentar, o amor de muitos esfriará. E um discurso de não aceitação a uma prática se torna hoje intolerância. Mas Paulo está dizendo que nós não podemos concordar. Porque a partir do momento que eu concordo, e é lógico, cada pessoa faz o que quer da sua vida. Eu não posso discriminar essa pessoa. Se ela quer fazer, o problema é dela. Mas ao ser perguntado sobre a minha posição, sobre a tua posição como cristão, eu não posso concordar com isso, porque não é aquilo que eu acredito. Eu vejo que dentro do ecumenismo que é falado hoje, as pessoas que tentam juntar as religiões, elas na verdade são, por assim dizer, hipócritas, porque se eu abro mão do que eu creio, então na verdade aquilo que eu creio é uma mentira. Se eu abro mão daquilo que eu creio para que haja uma aceitação de todos os grupos, na verdade aquilo que eu prego, aquilo que eu falo como verdade, nem para mim é uma verdade. Então a ideia de ecumenismo e de tolerância religiosa, no sentido de haver uma harmonia entre todas as religiões, na verdade é apenas um discurso que é mentiroso e enganoso, porque isso nunca vai se concretizar. Se eu como cristão não aceito, por exemplo, a reencarnação, porque acredito que é apenas uma vida para o indivíduo, mas em nome da tolerância religiosa, eu acabo aceitando, as religiões que aceitam a reencarnação, eu estou indo contra a minha própria crença, eu estou sendo um hipócrita, eu estou sendo mentiroso. Então, o que Paulo está dizendo é que nós temos que manter uma posição. É lógico, Paulo não está dizendo para que venhamos ofender as pessoas, agredir as pessoas, até porque o propósito do Evangelho é salvá-las, é trazer elas para a luz. Mas eu não posso concordar com aborto, eu não posso concordar com aquilo que Deus não concorda, senão eu não estarei sendo um cristão. Capítulo de número 5, dando continuidade, versículo 12 em diante, porque os que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe.
Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A humanidade tem andado em trevas, porque tem rejeitado a Jesus Cristo. O Jesus que muitos têm acreditado não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia veio tirar o homem da escravidão, do pecado. E muitos estão permanecendo no pecado, dizendo que aceitaram a Jesus. Essa palavra é uma palavra que traz um despertamento espiritual. Levanta tu que dormes. Tem muitas pessoas que estão dormindo na sua vida espiritual. Mas Jesus Cristo quer levantá-la, quer restaurá-la, quer colocar essa pessoa na condição de filho, quer dar o poder do seu Espírito para que ela consiga vencer tudo aquilo que não é da luz. Versículo de número 15 em diante, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, aproveitando bem o tempo em Deus, porque os dias são maus. E nós temos visto isso nos nossos dias. As trevas estão cada vez mais ganhando forma e força, porque o tempo final se aproxima. Há um aumento da iniquidade, há um aumento da corrupção, há um aumento da injustiça, há um aumento do poder das trevas. E nós sabemos que isso faz parte do cumprimento das profecias. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo aqui usa uma figura de linguagem, ou seja, o embriagar-se com vinho deixa a pessoa sem discernimento, sem a condição de discernir o certo do errado. Paulo está dizendo, é tempo de se enchermos com o Espírito Santo, de buscarmos o discernimento de Deus, porque os dias são maus, para que não sejamos enganados nesse tempo. Temos que buscar o Espírito Santo, a promessa do Senhor para esses últimos dias é derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Devemos buscar para poder entender qual é a vontade do Senhor nesses dias. Concluindo, o apóstolo Paulo diz assim, falando entre vós, em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, cristão, busque estar constantemente na presença do Senhor. A todo momento busque a Ele, a todo momento glorifique a Ele, a todo momento busque a sua presença, a todo momento esteja louvando, adorando, glorificando a Ele, a todo momento se encha das coisas de Deus, para que possamos vencer as coisas desse mundo. Que Deus abençoe a sua vida. E nos encontramos na nossa aula de número 6, aliás, do capítulo de número 6, para concluirmos essa análise da Epístola aos Efésios. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.